Fala, tá, como é que tá? Tudo bom? Começando aqui mais um vídeo de instalação aí de sistema. A gente vai começar com o slide de proteção. Hoje, nesse vídeo ainda tem sobre backside, para os receivers, bloqueios também de primeira ameaça e cruzando o campo. E também falar da corrida em draw, aí, que a gente não instalou ainda, mas a gente vai instalar aqui por vídeo primeiro. Beleza? Bom, vamos começar com proteção nossa proteção base, que é essa slide protection, que é a primeira coisa é a gente entender que ela é a nossa base, assim. Então a gente sempre vai, quando a gente vai passando a bola, sempre a gente vai proteger o quarterback, ele proteger o nosso jogo aéreo a partir dessa chamada de 7 ou 8. Então é meio que 7 coloca o running back do lado esquerdo e 8 coloca o running back do lado direito. E a linha vai para o lado contrário da chamada, certo? Então, enfim, bem explicativo, a gente já treinou isso. Mas tem algumas coisas, alguns detalhes aí que importantes que a gente precisa entender, certo? Então acho que a primeira coisa é entender o que é exatamente o que está escrito aí, certo? Que um lado da proteção vai virar esse slide e outro lado vai virar o mano a mano, o bloqueio de 1 contra 1. Tentei separar aqui uma sequência de exemplo para a gente entender melhor isso aqui. Mas basicamente aqui esse lado verde é o lado que a gente está ali em zona, né? O lado que a gente está em slide. E o lado amarelo é o lado que a gente está em mano a mano. Então, basicamente, começando do básico, que é o que a gente está fazendo nos treinos aqui até agora. Se nós temos uma chamada de set aqui, já que aproveitando que o running está aqui, o running não precisa estar sempre do lado da chamada, eu vou entrar isso mais pra frente aqui nesse mesmo vídeo, mas começando pelo básico aqui, então ele tem uma chamada de set aqui, então ele vai se encaixar do lado esquerdo enquanto a linha está fazendo o slide pro lado direito, certo? Então toda a linha que está indo pro lado direito aqui, guard, center, o outro guard da direita e o right tackle, eles estão em proteção de slide, ou seja, eles estão em proteção ali de gap deles ali, ok? É igual ao nosso jogo corrido por zona também, a gente não sabe teoricamente quem vai bloquear, a gente tem um gap de responsabilidade para bloquear. E aí, isso que a proteção slide é a mesma coisa, então a gente tem esse gap de proteção que a gente tem que bloquear também, só que no jogo aéreo. Já o backside da jogada aqui, que está em amarelo, que é o contrário à chamada, né, que é o cara que fica, nesse caso aqui é só o tackle, ele é o cara que está homem a homem junto com o defensive end, okay? E o mesmo vale pro running back, ele é o cara que está homem a homem com o linebacker, que pode entrar ou não ali em uma possível blitz, certo? Então esse cara, principalmente defensive end e tackle, ele não muda. Ele é independente do que ele faça, se ele fizer um instante interno, se ele for externo, se ele fizer qualquer coisa, ele é do tackle, ok? Já os outros depende do que acontecer, que é o que a gente vai ver aqui agora. No caso, o outro exemplo que pode acontecer aqui é caso o running back esteja do lado direito, por exemplo, aqui ele tem uma chamada, por exemplo, de 8, ou seja, ele vai se encaixar no lado direito. Mas o guard agora não tem um true technique, né? Tem um DT frontal a ele ou externo a ele, certo? Então, uma dessas duas ocasiões, então esse cara agora também faz parte da proteção homem a homem, ou seja, ele não vai fazer o slide para lá, senão esse cara vai ficar pro running back bloquear. A gente não quer running back bloqueando linhas defensivas, a gente quer running back bloqueando linebackers. Okay? Então, aí nesse caso aqui em específico, que é algo que pode acontecer muito, é até normal. O guard fica na proteção homem a homem junto com o tackle e bloqueando o defensive tackle e defensive end e o running back junto para bloquear o linebacker, que pode entrar ou não numa blitz, ok? E aqui o ponto de encaixe dele não seria mais o gap B seria mais o gap A, mas isso a gente vai entrar também nos exemplos ali mais para frente. Já o lado que está fazendo o slide para o lado esquerdo aqui, center, guard e tackle, eles estão protegendo o gap, ok? Então é só a gente entender, eu sei que é fácil isso, mas essa é a base de tudo, assim, entender que o lado que fica, que não faz o slide, ele está em main, e o lado que está fazendo o slide, ele está em zona, ali bloqueando os caras que podem cruzar a face deles, ok? Vamos lá, então basicamente, por exemplo, aqui voltando ao primeiro exemplo, é uma chamada de set, então vai fazer o guard, o tackle ficar em main junto com o defensive end, né? Já o guard que está aqui na esquerda vai fazer o slide para bloquear junto com o center, o tackle, o nose, desculpa, e o center vai deixar o braço dele, né, o long arm lá, o braço mais próximo ao nose, para o guard tomar esse cara, enquanto isso ele também está fazendo o slide para a direita, o guard aqui nesse caso também está fazendo o slide bloqueando o defensive tackle para a direita, e o defensive end está fazendo o slide bloqueando o right tackle está fazendo o slide bloqueando o defensive end aqui do lado. E o running back acaba se encaixando no gap B ali, esperando a blitz do linebacker por esse gap. Ou, que pode acontecer também, que a gente vai ver daqui a pouco, ou se essa blitz for externa também, o linebacker tem que buscar essa blitz externa também. Nesse caso aqui em específico, porque ele tá main, certo? Então ele tá main nesse linebacker que está aqui frontal ao gap que ele deve bloquear, certo? Então se o linebacker entrar no gap B, o running back tem que bloquear, se ele entrar externo, o running back tem que bloquear, ok?
a gente está bem básico aqui, então a gente está excluindo os fatos de às vezes o running back tem a rota e tem que fazer a rota, certo? Então aí essa proteção vira do quarterback. Então o quarterback tem que saber se aquele cara que vai entrar na blitz, a gente não tem como bloquear ele, então o quarterback precisa queimar ele de certa forma, ou seja, jogar a bola onde ele estaria ali naquele caso, ok? E aqui no outro exemplo, né, que é que eu mostrei anterior, então se o tackle, o defensive tackle e o defensive end estão para o lado do main, ou seja, é uma chamada de 8 aqui, só que o guard não pode fazer o slide porque ele tem o defensive tackle na jogada, então o running back tem que fazer o preenchimento de bloqueio no gap A, ok? Mas de novo, é de acordo com o linebacker. Se o linebacker tiver uma blitz no gap A, ele tem que ir para lá, óbvio. Se o linebacker tiver uma blitz externa, ele tem que ir externo na jogada, certo? Por quê? Porque é lá onde é main, né? Ele está no lado de chamada de main. O running back sempre vai estar no lado da chamada onde que é main to main, ou seja, ele tem que sempre estar de olho no linebacker. Ele precisa bloquear se ele vai ir pro gap que ele está esperando ou se ele vai ir por fora ali no caso. Já esses caras tem esse cara até o fim. Se esses caras cruzarem com o estante interno, a gente tem que bloquear eles internos também. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui de blitz pro lado do slide, né? Então o lado do slide ele é bem simples, não é nada demais, só que a gente precisa entender essa base aí que é o lado do slide e o lado do main, né? Então o lado do main aqui, nesse caso, o tackle bloquearia ali com o seu kick slide, com o seu kick step o defensive end, e o running back estaria esperando gap B ou gap C se esse linebacker aqui, o Will nesse caso, entrasse em alguma das blitz. Já ao lado do slide aqui, ele tem sempre que buscar o gap externo a ele, né? Então nesse caso aqui tem uma blitz externa de um outro linebacker, essa blitz externa do linebacker é do tackle na jogada, certo? E a gente está fazendo o slide para bloquear quem? O guard, o defensive end e o center, o defensive tackle na jogada, ok? Não quer dizer que o tackle tem que pular direto para aquele cara e simplesmente deixar o defensive end, certo? A gente está fazendo o slide do mesmo jeito que a gente está bloqueando para o jogo corrido também em zona. É a mesma coisa, a gente está fazendo slide lateral para buscar esse último cara da linha de scrimmage. Então, do lado do slide, os jogadores têm que sempre bloquear o último cara da linha de scrimmage, né? Que está na apostila como MOL, né? Que é, tipo, é o último cara da linha de scrimmage realmente. Então, no caso, se o Sam aqui, que é um linebacker, está fazendo uma blitz externa, a gente vai ter o kick, e enquanto ele estiver chegando, a gente vai buscar ele. E o guard é a mesma coisa, a gente vai ter o kick inicial, o bloqueio, depois de pular para o defensive end. O center vai deixar o braço inicial pro nose e pro guard fazer essa proteção, para depois pular pro defensive tackle na jogada. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, certo? Então, por isso que é importante entender isso, assim, certo? Pra gente não cagar e não deixar esse cara livre aqui, certo? A gente não está em proteção Bob, que é o man-to-man, a gente está nesse tipo de proteção. Caso tenha uma blitz interna na jogada aqui, é a mesma coisa que acontece, então a gente está bloqueando o seu cara, né? E aqui o center vai deixar o braço inicial para o guard tomar e vai fazer o bloqueio nesse cara, certo? Não muda absolutamente nada, né? Aí já no caso da proteção em main, né? Então, caso isso aconteça, então o running back é responsável por esse cara, enquanto o tackle é responsável por aquele cara. E aqui nesse caso, o guard tomaria o nose aqui, só que está como slide, né? E caso isso aconteça, que um estante interno defensive end, uma blitz externa do linebacker, a responsabilidade não muda. O tackle ainda tem o defensive end, o running back ainda tem o linebacker. Por quê? Eles estão no lado que é main, certo? Eles estão no lado contrário à chamada de slide. Beleza? Então, basicamente, essa é a nossa proteção em slide. Eu tenho alguns exemplos aqui pra gente dar uma olhada. Mas é basicamente mais o mesmo. Como eu lembro que eu falei, não necessariamente o running back precisa estar do mesmo lado que ele vai chamar, certo? A gente está instalando assim para facilitar o trabalho no início. Mas nesse caso é um slide para a direita, então seria uma chamada de 7 para nós, se o running back está no lado direito, certo? Então aqui a gente tem o guard fazendo o slide para a direita, certo? O center deixando a mão mais próxima a ele para o guard tomar. O guard da direita fazendo o slide para cima do defensive tackle e o tackle para aquele lado. Proteção main para aquele lado. Então a gente tem um slide da mesma forma, certo? Aqui outro slide também, o running back de novo está do lado contrário da chamada. Então é chamada de 7 para nós, então o tackle está em main, o guard está fazendo a proteção, o center deixa a mão mais próxima a ele e a gente está pegando os caras do outro lado, certo? Então um slide para o lado direito nosso, né? Então a chamada de 7 aí. Aqui outro exemplo aqui
da mesma coisa, né, do slide. Acho que é até o mesmo, acho que fiz errado. Não, é outro. Então não tem muito segredo quanto a isso, né, mas é só a gente entender essa coisa de lado do slide e lado de main, né? Aqui é a chamada onde o running back tem o mesmo lado, ele tem até uma rota, todos eles têm rota aqui. E ter a rota não é nenhum pecado pro running back, ele tem que fazer a rota e pronto. O QB que vai ditar se ele realmente precisa ficar na proteção ou não pro resto da vida, assim. Tem proteções como a chamada de option, às vezes que ele tem inicial, depois ele sai para sua rota. Aqui é uma chamada de 8, então o guard está indo para a esquerda, né, o center deixando o braço, guard tackle. Aqui é uma chamada de blitz, né, então é verdade, tinha esquecido isso. Então aqui a gente tem o defensive end frontal ao tackle e a gente tá com o time está com a chamada de 8 aqui para eles, certo? Então eles estão fazendo slide para a esquerda. Só que o tackle já percebeu que não dá para ver um cara na tela aqui, mas tem um cara que tem uma blitz externa, então eles vão fazer todo mundo o slide para aquele lado e esse cara vai pegar o último cara da linha de scrimmage, certo? Perceba que ele não pula pra lá, ele tá deixando o braço, assim como o center deixa o braço no nose, ele tá deixando o braço nesse cara pra depois pegar a blitz externa, certo? Então eles fizeram o slide pra aquele lado, pegou o último cara da linha de scrimmage, ok? Então basicamente é isso que a gente precisa fazer em campo. A gente vai evoluindo disso, a gente, como eu falei, não precisa de running back estar do mesmo lado. Conforme a gente vai amadurecendo em campo, a gente vai mudando algumas coisas também nesse sentido para não criar tendências também, certo? Bom, continuar então aqui. Com o que a gente precisa fazer, entrar nas chamadas pra gente que chama draw aqui, né, que é a questão do jogo corrido. Vou até apagar isso aqui. Que é a questão do jogo corrido. É uma chamada de 0, então todo mundo tem uma chamada de 0, significa draw. Por que ela não tem esquerda e direita? Porque ela não tem para onde ir, ela tem o gap que se abriu ao running back, ok? Então a gente está fazendo com uma caixa lotada aqui, né? A gente não vai encontrar essa caixa aqui com 3, mas não tem problema, é só para a gente entender a jogada. Então basicamente a linha ofensiva tem que vender o jogo aéreo, assim como a proteção de passe, assim como o quarterback e o running back tem que vender também que eles estão passando a bola, né? Inicialmente. Então aqui o que a gente sempre pede para o center é para ele não girar as costas, né, em cima do nose, para ele manter um paralelo, e na jogada de draw ele quer fazer exatamente o oposto, ele quer girar realmente como se ele tivesse, não indo até ele, mas fazendo o seu kick, o driving pull, né, e quando ele fizer o contato, a gente gira as costas selando esse lado aqui na jogada. Todos os jogadores estão fazendo a mesma coisa, estão exatamente fazendo o que a gente nunca quer na posição de passe, que é girar o quadril, né. Então, mas todos os jogadores estão vendendo a mesmo tipo de coisa, dando um kick step, assim que o cara inicia o contato, a gente gira o nosso quadril. E o mais importante aqui pra gente entender é o que a gente vem treinando, né? Então a gente finalizar o cara longo, usar o torque com nossos braços mesmo para espaçar eles lateralmente. A gente quer espaçar esse tackle lateralmente, passar o defensive end lateralmente, espaçar o nose lateralmente na jogada, o defensive end lateralmente na jogada, ok? O jogador de linha ofensiva aqui ficar descoberto aqui na jogada, nesse caso é o guard, mas pode ser o próprio center, dependendo do que acontecer com o nose aqui, é o cara que tem que subir pro segundo nível, ok? E o running back está procurando exatamente esse gap interno, certo? Não é uma corrida externa, não é uma corrida onde tem o defensive tackle aqui na jogada, é exatamente uma corrida nessa bubble aqui entre gap A e B aqui, que é onde está alinhado o nose, ok? Então ela pode acontecer aqui, se o nose, por exemplo, tiver um instante para aquele lado, a gente vai forçar ele para aquele lado e a corrida vai acontecer aqui, ou no próprio gap B, que algumas vezes a gente vai fazer também. Então o mais importante aqui é esses dois caras aqui entenderem que ele precisa tirar esse nose desse gap A, eles precisam usar o torque para colocar eles, ou eles para dentro do campo, ou ele para fora do campo, ok? Então é isso que precisa ser feito, assim, entre esses dois caras, o running back se encaixa exatamente aqui nessa corrida de draw. Não é nada difícil, não tem nenhum passo complicado, não tem que dar port step, não tem que dar nada, a gente tem que vender o kick step mesmo para essa corrida acontecer, certo? Então a chamada de 0, sempre quando tiver essa chamada de 0 é o que acontece. Separei alguns exemplos aqui pra gente dar uma olhada nessa movimentação aí. Vamos lá. Então aqui é o que a gente tinha falado, né? O que a gente mais quer é abrir o gap, até o running back podia ter vindo aqui até. Mas ele foi pro outro gap, ok, não tem problema, ele tem que pegar o gap que está aberto, literalmente, na jogada, certo? E o QB tem que continuar vendendo esse jogo aéreo, ele não tem que entregar a bola direto pro QB
pro running back. O running back tem que ser paciente também e não querer já abrir o braço para pegar essa bola também. A gente está fingindo literalmente que é um passe, ok? Outro exemplo aqui da mesmo tipo de jogada, né? Agora em 3-por-1 só. Então o quarterback segura um pouco a bola e depois entrega pro running back, enquanto isso a linha ofensiva tá abrindo os gaps internos, tá girando as costas pro... Aqui dá até pra ver melhor o exemplo. Girando as costas pro gap, para realmente usar o torque para abrir esse gap, igual esse cara usou aqui bem, pro running back achar a jogada. Ela não tem um gap específico, ela é de acordo com o nose tackle da jogada, certo? Super importante a gente entender isso, pra gente não querer bater no mesmo gap toda hora, e não é o que a gente quer sempre. A gente tem uma tag dela, que é a tag que é o soco, né? Que na apostila tá como shovel pass, tá como... enfim, é exatamente isso. Mas tem um exemplo aqui mais claro pra gente entender o que é esse shovel pass aí. É a mesma coisa, é um draw, não muda nada, a movimentação da linha ofensiva é a mesma coisa. A gente tá só explorando o gap B ali, certo? Ou o gap A ali, dependendo do alinhamento do cara. Então o quarterback vai meio que vender o passe, só que o running back tá indo em direção ao gap já na jogada, que é esse running back. E o QB vai só lançar a bola pra ele. Onde ele tá... Deixa eu voltar aqui. Onde ele receberia a bola já para iniciar a jogada. Então não muda nada, o tipo de bloqueio é o mesmo, o guard está descoberto avança para o segundo nível. De novo, a linha ofensiva não tem nada de especial quanto a isso, não tem nem que pensar no que tipo de passo você fazer, eu preciso só abrir o gap só. Exatamente, é apenas isso, vender o jogo aéreo com o meu kickstep e abrir o gap para essa corrida acontecer. Beleza? Bom, vamos lá então. Entrando com os receivers agora. Primeira coisa é os backsides da jogada aí, né? Então é tanto a rota de quick game como de drawback game. O sinal para ele, para backside é o mesmo, então é o sinal de tiro, né? Então as duas mãos atirando é o mesmo sinal ali, tanto para quick game quanto para drawback. A gente só precisa entender qual é a chamada que está em campo, né? Então a gente sabendo a chamada que está em campo, a gente executa um ou outro. Então a chamada de quick game é a de skinny e slant, né? Então a skinny e a slant são rotas de 3 passos. Então a primeira da skinny é só pra gente entender o que é ela, né? Ela é uma rota vertical onde a gente tem que se ajustar dentro da simile. Então por exemplo, a gente está jogando contra dois safeties no fundo, aqui que é o exemplo, então a gente não quer ir direto para ele, só esperar para receber a bola aqui no topo, a gente quer receber a bola antes dele, provavelmente com o leverage interno dele, para a gente não tomar uma interceptação, enfim, a bola chegar até a gente. Lembrando que ela é uma rota de ajuste e ela é uma hot route que a gente chama, né? Então caso o conceito X que estiver desse lado aqui, o QB não queira e ele, por exemplo, se o cara estiver ameaçando uma blitz por esse lado, essa é uma bola rápida, é um conceito, é uma rota rápida que a gente quer completar, por isso que a gente fala que é uma rota de 3 passos com ajuste, certo? Não tem speed cut, não tem vertical cut, hard cut, não tem nada. Ela é só 3 passos, você olha pro QB, você vai se ajustar, se você vai entrar um pouquinho mais pro campo, ou se você vai continuar reto nela, certo? Então o que dita isso é exatamente o linebacker aqui no campo. Então se esse linebacker estiver muito para cá, então não necessariamente você nem precisa entrar muito para o campo, porque você já vai estar livre já. A partir da cobertura dele, se ele abrir demais, vai ter que entrar um pouquinho para você ter essa janela exatamente pós-linebacker aqui, ok? Então esse ajuste de skinny que é o que a gente quer que vocês façam. E a slant é uma slant só, nada demais mesmo, a 3 passos com vertical cut, a gente precisa só entender que é vertical cut, lembrar dos fundamentos de vertical cut e cortar em 45 graus pro centro em direção ao centro do campo, ok? Em caso não vou nem falar cover 3, né? Pode ser cover 1, enfim, metade do campo, que seja cobertura com meio de campo fechado, ou seja, com um safety no fundo só, ela não muda aqui. Então só pra gente entender que a esquina ela pode ajustar o stemp da rota então dele para puxar um pouco mais de safety para fora para ganhar a leverage interna aqui. Então para ele receber essa bola talvez aqui, ou se esse cara tiver mais externo ainda, então a gente pode continuar reto e receber na mesma janela pós-linebackers ali, ok? Mas não mudar essa rota, ela não é uma rota de leitura para o centro
do campo, né? A gente não está entrando pro centro do campo, a gente está na cima, só isso. A gente só tem que saber se a gente vai entrar um pouquinho, se a gente vai ajustar o nosso sistema de início, é o que a gente precisa saber ali só. Ok? Caso em chamada de 3x1, né, onde alguns chamam de trips, ou até quads, onde o backside da jogada só tenha um jogador, a única rota que precisa ser feita é a slant, não é a skin do flanker, é a slant mesmo que precisa ser feita. E a mesma coisa, é uma rota rápida, então não adianta você, tipo, às vezes, pô, o conceito tá lá do outro lado, eu não vou correr. É simplesmente uma leitura do QB, se ele vê que esse cara tá em off e tem leverage suficiente pra gente lançar essa rota, é o que o sistema pede, o iRate pede exatamente isso, com passos completos fáceis. Se eles estão nos dando a slant ali, vamos tomar slant então toda hora, até eles tirarem aquilo ali. A mesma coisa vale para skinny. Esse é o conceito que eles estão ali toda hora. Se eles estão nos dando toda hora isso, eles vão tomar toda hora isso. Não tem problema nenhum. E na verdade o quarterback precisa descobrir, né, ver isso em campo para poder acertar. O outro conceito, o outro combo de backside são para os conceitos de dropback. Então é um conceito de dig e go, né? Então só lembrando que a go não é uma rota de ajuste, é uma rota simplesmente vertical, só na hash, se eu estiver na hash, né, dependendo do alinhamento do campo. E a dig é uma rota de 7 passos com speed cut. Até separei um vídeo para a gente dar uma olhada nela. Aqui é uma rota dig do flanker aqui de cima. A gente não fazia com speed cut ano passado, acho que até foi, não tenho certeza agora. Esquece a rota daqui de dentro, não sei o que aconteceu. Mas essa rota aqui é o tipo de rota que a gente quer. Então a gente quer que esse segundo cara esteja livrando aqui, fazendo exatamente o que ele não fez aqui, né? Ele tá, acho que era até outra rota, não era gol também. Levando a cobertura para essa dig que está cruzando aqui no campo estar livre. E quando a gente fala speed cut, a gente fala não é simplesmente cortar lá no topo da rota e esperar, assim, né? A bola aqui, né? A bola vai ser recebida exatamente aqui embaixo, aqui, né? Exatamente aqui onde ele finaliza. É aqui que a gente espera lançar essa bola, caso aconteça também. Ela é o mesmo tipo de progressão pro QB, ele tá lendo o playside da jogada. Caso ele não tenha, ele vai voltar pro backside da jogada para lançar essa diga, que dificilmente ele vai lançar uma gol nesse lado. O único momento que ele pode lançar uma gol aqui não é o único momento, né, mas é um dos momentos que ele pode lançar essa gol, é quando a gente encontra esse tipo de cobertura com um safety no fundo só, meio de campo fechado. Que não é a mesma coisa daqui, mas pode ser uma cover 3, pode ser uma cover 1, pode ser o que for, né? Mas onde ele está lendo lá como primário, certo? Porque essa bola na gol não é uma bola no fundo, é uma bola na cima. Então ele recebe essa bola na cima aqui, antes do safety na jogada, certo? Não no fundo do safety. Para executar. Então por isso que a gente está colocando essa rota dig interna para limpar, e essa rota go interna para limpar para a dig, mas a dig é apenas a leitura de backside. A go, para ela ser lançada, ela precisa ser uma leitura principal, certo? Dá para entender a diferença, né? Então se a gente está rodando algum sail aqui, por exemplo, em 3x1, não vamos lançar aqui, a gente vai lançar o backside da jogada, então, que é a dig. Se a gente tem um conceito de sail para aquele lado, só que não gostamos da cobertura que está aqui desse lado, a gente pode vir direto aqui para sim, caso a gente tenha. Né? Enfim, se eles estão pesando de algum lado, alguma coisa vai ter. Então é basicamente esse tipo de leitura que a gente quer do QB nesses dois combos de backside e dos receivers também para executar essas rotas aí também, certo? Caso tenha só um jogador só, a mesma coisa de trips ou de quads, no backside da jogada para realizar o combo, ele só vai executar a dig só, certo? Não tem gol, então é só combo de backside para dig só. Lembrando que é uma rota de 7 passos aí com speed cut. Vamos finalizar aqui com os bloqueios de receivers, super importante para o nosso jogo corrido. Então eu vou tentar explicar o mais simples possível aqui por enquanto, antes que a gente não está entrando em RPO ainda. Mas basicamente os receivers eles estão bloqueando sempre a primeira ameaça do play side. Então a primeira ameaça, a corrida aqui nesse caso de 3, 23, 33 e 43, qualquer corrida para a esquerda aqui, né, nessa real, eles estão bloqueando, e para a direita também, eles estão bloqueando a primeira ameaça de play side ali. Então eu estou falando desses dois caras aqui, tentando bloquear esses três caras. O que o flanker, só que é o cara principal, precisa entender só? Ele está jogando contra um meio de campo aberto ou um meio de campo fechado, certo? Quando a gente fala meio de campo aberto, a gente está falando se eles estão com dois safety no fundo e o meio de campo está aberto. Se eles estão com o meio de campo fechado é porque só tem um safety no fundo só.
Então, no caso de a gente estar jogando contra um meio de campo aberto, significa que eles estão em 2 safety no fundo. Então, o play side aqui na jogada, nesse caso é o H, mas poderia ser o Y, se a corrida fosse 24 ou 23, o Y, sei lá, esquerda tá aqui, na esquerda normal, sem ser esquerda off, né? O H tem que bloquear o cara do play side que é o frontal a ele, a primeira ameaça é esse cara. Só que a primeira ameaça ao jogo corrido do flanker não é o corner na jogada, certo? É o safety. O que a gente quer é apenas o quê? Que você chegue até o safety levando o corner só. A gente não quer que você simplesmente atravesse o campo para bloquear esse cara aqui, certo? A gente quer que você inicie como se estivesse fazendo uma slant para depois entrar pro campo para bloquear esse safety, ok? Mas no caso de meio de campo aberto, o bloqueio dos flankers é sempre do safety, ok? A gente está falando de play side aqui na jogada. No backside da jogada, por exemplo, uma corrida, mesma formação, mesma coisa, a gente está indo para a esquerda aqui, os jogadores de backside das jogadas, não estamos entrando na RPO ainda, como a gente comentou, estão cruzando o campo, certo? Sempre em direção ao safety. Então, vai bloquear o safety? Provável que não, certo? Provável que não, mas a direção é em direção ao safety. Então, tanto o flanker que o Z vai bloquear em direção ao safety, tanto o Y vai bloquear em direção ao safety. Pode ser que eles não bloqueiem ninguém, pode ser que eles bloqueiem linebacker, certo? Por exemplo, se a Cuida bater o Cuida 23 e ela bater no backside da jogada, ela cortar pra cá, e esse cara está cruzando o campo. Então o linebacker vai voltar essa hora a gente vai bater de frente com o linebacker, a gente vai bloquear ele. A gente pode bater de frente com esse outro safety e a gente vai querer bloquear ele, ou esse mesmo, que é o que a gente está indo, certo? Então não tem um jogador específico para a gente bloquear, mas o mais importante é a gente entender que os jogadores de backside estão cruzando sempre o campo, que eles estão cruzando o campo em direção aos outros safeties, quem eles encontrarem no meio do caminho eles vão bloquear. No caso agora aqui de meio de campo fechado, né, ou seja, um safety apenas no fundo, a gente está play side jogando, nesse caso é 23, 24, 14, 34, 44, que são as corridas para a direita. A gente está bloqueando o play side da jogada, então nesse caso não tem segundo safety no campo, só tem um só, então a gente vai bloquear como o Y nesse caso, se fosse o H para o lado também, é a mesma coisa. Primeira ameaça que é o cara que está frontal a ele, ou interno a ele, ou externo a ele, enfim, tanto faz, mas é a primeira ameaça que está ali na área dele. E o flanker que contra dois safeties do fundo bloqueia o segundo safety, nesse caso ele está bloqueando o corner mesmo na jogada, ele não tá subindo até o safety, certo? Ou seja, ele não está fazendo aquela slant até o safety porque só tem um safety no fundo só, a gente não vai bloquear esse um safety no fundo de imediato, ou seja, a primeira ameaça nossa volta a ser o corner na jogada, beleza? E aí contra um cara, um safety no fundo só, a gente continua cruzando os blocos do backside da jogada, só que agora, obviamente, né, a gente só tem um safety para cruzar, então a gente está cruzando em direção ao mesmo safety, tanto o flanker como o slot, e quem a gente encontrar no meio caminho a gente bloqueia. Então provavelmente o flanker vai encontrar o linebacker ou o strong safety que esteja na caixa no meio do caminho. É esse cara que a gente vai bloquear então, certo? Não necessariamente a gente precisa chegar até esse cara aqui para bloquear. E o slot é a mesma coisa, a gente vai em direção a ele e parte da mesma coisa. Se o running back cortar no backside da jogada, pode ser que a gente bloqueie esse cara. Pode ser que esse flanker tenha que bloquear esse cara, ou até o próprio safety na jogada, ou esse cara que é o cara mais próximo a ele, tá? Então é sempre cruzando o campo, independente de quem aparecer, é o que a gente bloqueia como receivers ali, certo? Bom, acho que é isso, não tenho muito mais coisa para falar sobre os assuntos de hoje. Qualquer dúvida me procurem no Face ou no WhatsApp ou aqui no próprio YouTube também, certo? Não esqueçam de deixar o OK, que é a única forma que a gente tem de saber se vocês estão assistindo ou não. Isso vai contar, sim, para a nossa avaliação e para a escalação, para saber se vocês estão na mesma página, se vocês entenderam. É uma regra que precisa ser seguida, beleza? Um abraço e ataque com vocês.